agradecer quem está chegando agora, quem está indo desse painel. Segura a onda aí, porque não acabou o nosso dia, não. A gente ainda tem mais um painel para começar. Vai ser o último do dia de hoje, Consumo Consciente, os impactos da pandemia. A gente está quase chegando no fim da programação de hoje, e lá no site viradasustentável.org.br você pode ver a nossa programação completa do fórum para você não perder nada, se programar também para os próximos dias. Aí você aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir a gente nas redes sociais também. Inclusive no Instagram da Virada Sustentável tem um monte de gente bacana. Vocês vão ver lá, entra e dá uma olhada. É muita gente legal mesmo, respondendo uma pergunta que a Virada Sustentável está levantando aqui para a gente. Sobre essa pergunta que a gente vai falar nesse vídeo que vai rodar agora. Se você pudesse recriar o futuro, como ele seria? A Virada Sustentável completa 10 anos e vai ocupar São Paulo de maneira criativa e inovadora. São diversas atrações ao longo de um mês, em um formato seguro, para debater questões cada vez mais urgentes sobre meio ambiente, consumo consciente, diversidade, desigualdade e bem-estar. Virada Sustentável 2020, de 16 de setembro a 18 de outubro. Acompanhe tudo pelas redes sociais e participe! E aí, você já fez a sua doação para a nossa campanha Virada Sustentável Solidária? Essa campanha é o seguinte: a gente quer ajudar os catadores de lixo da cidade de São Paulo a retomar suas atividades de forma segura. Então, tem um QR Code na sua tela. Com esse QR Code, você pode fazer a sua doação para que eles possam voltar às atividades. Então, sempre que esse QR Code aparecer, cara, não vacila, a gente precisa da sua ajuda, eles precisam muito mais, e ajuda a gente também a divulgar essa campanha, porque em 2020 a gente tem mais é que trabalhar de forma solidária de uma vez por todas, não é isso não? Então agora a gente vai começar o nosso painel Consumo Consciente, os impactos da pandemia. Este painel é realizado em parceria com a Abrelp e com a Cima, e tem o oferecimento da Tetra Pak e do Mercado Livre. E agora eu quero dar então as boas-vindas às nossas próximas convidadas. Emanuel, você está aqui neste momento, bendito ao fruto entre as mulheres. Olha que privilégio seu. Então, sejam muito bem-vindas. Larissa Kuroki, coordenadora de conteúdos do Instituto Acatu. A Laura Mota, gerente de sustentabilidade do Mercado Livre. E a Valéria Michel, diretora de sustentabilidade da Tetra Pak Brasil e também Cone Sul. E para quem chegou agora, o nosso mediador é o Emanuel Alencar, jornalista e assessor de sustentabilidade do Museu do Amanhã. Curiosa para esse próximo passo, gente. Bem-vindos. Oi, pessoal. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Debatemos uma série de questões. Eu sou lá do Museu do Amanhã e a gente costuma dizer que o Museu do Amanhã é um museu que traz uma coleção de possibilidades, né? Nunca respostas concretas. É isso que me vem à cabeça quando a gente discute consumo consciente, os impactos da pandemia, do novo coronavírus. Por que comprar? Preciso mesmo? Estou sendo levado pelo marketing? Qual o produto certo para satisfazer as minhas necessidades em meio à maior pandemia de 100 anos? A pandemia abre caminho para fortalecer as cadeias locais de suprimento, as novas gerações têm novos valores, enfim, tem uma série de questões que a gente pode debater aqui. Certamente isso não se esgotará nessa uma hora que teremos, mas a gente consegue trazer esses elementos para a gente continuar essa discussão na sociedade. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu quero fazer uma pergunta primeiro, uma pergunta geral para todas vocês responderem, depois eu entro em perguntas específicas, seguindo a ordem Larissa, Laura e Valéria, beleza? A pergunta geral é a seguinte, para Larissa primeiro. Quais dados mais relevantes a sua organização levantou sobre consumo durante a pandemia? Eu, por exemplo, aqui em casa tenho recebido muitas embalagens, como poucas vezes a gente recebeu aqui. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui num evento que eu sempre admirei muito.
Muito obrigada. Em relação aos dados que a gente levantou pelo Instituto Acatu, eu não vou dar nenhum spoiler, porque a gente está conduzindo uma pesquisa própria, em parceria junto com a Globoscan, sobre estilos de vida saudáveis e sustentáveis, mas esses resultados estão para ser divulgados agora em outubro. Então, eu já quero fazer o convite para todo mundo que está aqui nos assistindo ficarem espertos nas mídias do Acatu, que em breve a gente já vai divulgar esse evento, né, que vai ser um webinar aberto com alguns dados bem interessantes sobre como a pandemia tem afetado os comportamentos e as percepções dos consumidores em relação a uma vida mais saudável, uma vida mais sustentável. O que a gente tem feito enquanto a gente não tem esses dados em mãos ainda abertos para divulgação é trabalhar com os dados de outras instituições, dados sempre muito confiáveis de instituições de pesquisas, e fazer uma análise do ponto de vista do consumo consciente em cima deles. É uma das coisas que desde que a pandemia surgiu e que as pessoas têm perguntado muito para o Instituto Acatu é como vão ser os comportamentos de compra dos consumidores daqui para frente, né? Então, como no começo da pandemia a gente teve o fechamento de muitos estabelecimentos comerciais, as pessoas pararam de comprar muitos itens não essenciais. E uma das maiores dúvidas que surgiam era o que vai acontecer quando a gente tiver a reabertura do comércio, né? E finalmente a gente está tendo uma visão um pouco melhor de como as pessoas estão se comportando frente a essa reabertura do comércio. E aí a gente pode, enfim, responder. Claro que sem a exatidão que a gente gostaria, né? Como que as pessoas estão se comportando frente a isso. Então, alguns dos dados mais interessantes que a gente juntou, por exemplo, é o fato de que, mesmo com a reabertura do comércio aqui em São Paulo, por exemplo, as vendas em lojas físicas elas não estão saindo conforme o esperado. Então, a primeira quinzena de junho, por exemplo, que quando a gente teve a reabertura do comércio aqui em São Paulo, as vendas elas foram 69% menores em comparação ao mesmo período do ano passado. Isso fez com que o faturamento de muitos comerciantes caísse até 90% e vai levar certo tempo até eles conseguirem recompor seus orçamentos também. E, em contrapartida, a gente vê que o comércio online, os serviços de delivery ainda continuam tendo uma procura muito alta. Então, principalmente com serviços de delivery de comida, o que a gente percebeu é que em junho de 2020, houve um aumento de 72% na busca por esses serviços em comparação a janeiro de 2020. Isso mostra que, mesmo com estabelecimentos abertos, as pessoas ainda estão tendo essa precaução de não irem às ruas, de se protegerem, de evitar aglomerações, e estão preferindo fazer muitas compras ainda num ambiente mais online, né? Ainda estão tentando evitar ao máximo o comércio físico. E aí, alguns outros dados que eu trouxe aqui, que a gente levantou em parceria com a BeHub, que é uma empresa de pesquisa e que vem estudando o comportamento dos consumidores ao longo da pandemia, é o fato de que os brasileiros ainda realmente estão com receio de voltar às ruas, né? 73% estão muito preocupados em contrair a doença e, por isso, não se sentem seguros ainda a frequentar transporte público, frequentar shoppings, frequentar cinema, bares, restaurantes, e isso condiz realmente com os dados que a gente tem visto no comércio físico em si. Bom, esses são alguns dos dados que a gente tem trazido por enquanto. É claro que existem mais muitas coisas ainda a serem exploradas, mas ainda é tudo muito incerto. Enfim, deixar também para as meninas falarem um pouco mais. Laura, prazer estar aqui com a gente essa tarde. Muito prazer, acho que é muito bom para a gente tem muito orgulho tanto de ser parceiro da Virada, mas principalmente de estar podendo fazer parte desse debate de um tema que é tão presente na nossa agenda de sustentabilidade, que é um grande desafio e uma grande responsabilidade também. O Mercado Livre tem olhado um pouco os dados e o comportamento do consumidor na plataforma nesse momento da pandemia. Então, em maio, a gente fez um estudo dos primeiros impactos da pandemia no consumidor, e a gente percebeu uma forte aceleração da penetração do e-commerce, né? Então, a gente tem mais gente comprando online. Só no Mercado Livre foram 5 milhões de novos usuários nesse período. Então, a gente percebe também uma menor resistência à tecnologia e à compra digital. Então, isso tem acelerado muito o crescimento do e-commerce no país. Outro comportamento que a gente percebeu também é um aumento no tempo de sessão dos usuários e uma maior quantidade de buscas por usuários também.
Então, a gente percebe usuários que talvez até já estivessem no e-commerce fazendo mais procuras e buscando outros itens que talvez antes não buscasse dentro da plataforma. E a gente também percebe, né, olhando um pouco do comportamento do consumidor em relação aos produtos que ele compra, a gente teve, num primeiro momento, um crescimento muito grande na busca de produtos relacionados à saúde. Então, teve um crescimento de 300% em relação ao ano anterior, quando a gente olha produtos ligados a isso. Em segundo lugar, a gente percebeu um crescimento muito grande na questão de bens de consumo, né? Então, tudo aquilo relacionado ao abastecimento e que normalmente seria comprado em mercados, muita questão da alimentação, o e-commerce hoje aparece já como uma opção para esse consumidor. Então, em segundo lugar, teve um crescimento de mais de 150% da compra desses produtos na nossa plataforma. E, em terceiro lugar, acho que se destacou bastante a questão de artigos para casa, né? Então, a gente percebe que a mudança, a relação do consumidor com a casa dele vem mudando. Então, a gente viu um crescimento grande ligada tanto à decoração e artigos para casa, mas também a entretenimento e lazer. Então, a gente vê uma preocupação com qualidade de vida, conforto e bem-estar na casa, né? Então, a gente vê esse crescimento dentro de bem de consumo, pensando no abastecimento dessa residência e nesse medo de sair para fazer a compra, ver essa nova relação com a casa e esse crescimento nessa busca. E, em terceiro lugar, também ligado ao bem-estar, um crescimento muito grande relacionados a autocuidado, né? Então, mesmo na categoria de produtos sustentáveis, cuidado com o lar, e a gente está falando desde hortas e composteiras até itens decorativos, e autocuidado também foram as categorias que mais se destacaram nesse primeiro momento. Perfeito, obrigado. Valéria, o microfone contigo. Olá, boa tarde a todos. Então, para Tetra Pak, há mais de 20 anos a gente monitora a cadeia de reciclagem, né? Como que a reciclagem está caminhando. E na pandemia, o que a gente começou a observar? Desde o primeiro mês, que as cooperativas que são fundamentais para que a coleta seletiva aconteça no país foram muito impactadas por todo o Brasil. Muitas pararam de funcionar, muitas começaram a funcionar parcialmente. Então, foi um impacto muito forte para essas entidades e iniciativas de coleta. Então, qual que foi a nossa prioridade? Tivemos que mudar a estratégia, né? Então, aquilo que a gente vinha fazendo já há muitos anos teve que ser adaptado para essa nova realidade, de como suportar essas iniciativas, seja com projetos onde a gente buscou garantir uma renda mínima para eles, projetos para ajudar na melhoria das condições de trabalho daqueles que continuaram trabalhando, enfim. Foi todo um caminho novo que a gente percorreu para atender essa necessidade da cadeia recicladora. Mas um outro dado interessante que ocorreu também durante a pandemia, há anos a gente vem trabalhando educação, né? No caso, por exemplo, das nossas caixinhas, né? Já há anos que elas são recicláveis, totalmente recicláveis, tem uma cadeia recicladora. E o que falta, então? Falta a participação mais efetiva dos consumidores na coleta seletiva. E a gente percebeu que o fato de estar em casa, muitos consumidores passaram a participar muito mais ativamente da coleta seletiva. Um bom exemplo disso é a cidade de São Paulo, onde aumentou quase 30% a coleta de recicláveis. Então, a pandemia sim impactou a reciclagem no país, mas ela também abriu uma brecha para a atitude das pessoas em relação à coleta seletiva. Isso foi bastante positivo. Obrigado. Agora vamos entrar aqui nas perguntas específicas. Começar pela Larissa. Larissa, como é que você avalia a maneira com que a pandemia alterou os hábitos dos consumidores? Um pouquinho na linha com o que a Valéria vinha falando. Bom, em primeiro lugar, a gente está observando realmente que a pandemia ela acelerou alguns futuros, né? Algumas mudanças que demorariam muito tempo para ser implementadas, naturalmente tiveram que ser implementadas da noite para o dia, como foi o caso, por exemplo, do home office, do EAD. Muitos escritórios, muitas escolas não tinham a estrutura para implementar esse tipo de trabalho e de aulas remotas e tiveram que ser implementadas. Isso é uma tendência que provavelmente veio para ficar.
E uma outra coisa que a gente tem observado também em relação mais ao isolamento, mais à quarentena, é o fato de que as pessoas elas estão tendo a oportunidade de observar mais de perto como o seu consumo diário gera impacto, seja através da geração de resíduos, do consumo de água, do consumo de energia. Então, bem na linha do que a Valéria estava falando, as pessoas elas estão assustadas com a quantidade de resíduos que elas geram num dia, por exemplo, né? Coisa que a gente não vê quando a gente está na rua. A gente vai, nossos resíduos eles vão sendo dispersados na rua, nos locais que a gente vai passando dentro de casa, a gente consegue ver aquilo mais de perto. Isso gerou um certo incômodo em muitos consumidores e talvez isso seja até um dos motivos pelos quais a coleta seletiva de recicláveis ela tem tido um aumento. E esse é um aspecto bem positivo do ponto de vista do consumo consciente. Uma outra coisa que a gente observou também é o aumento do consumo de água em casa, tanto porque as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa, também porque estão lavando mais as mãos e lavando mais as roupas com medo de contaminação. E isso também, para evitar um prejuízo financeiro, uma surpresa negativa no final do mês com a conta de água, as pessoas também estão buscando algumas alternativas de consumo mais consciente. E a gente espera que esses comportamentos eles também permaneçam mesmo com o final do isolamento, mesmo com o final da pandemia. A mesma coisa com as compras de itens não essenciais. Muitas pessoas perceberam com o fechamento de alguns estabelecimentos comerciais que antes da pandemia elas compravam muitas coisas que elas não precisavam, né? E a gente espera também que esse comportamento se mantenha com a volta de 100% do comércio, dos estabelecimentos comerciais funcionando, enfim, tudo isso. E uma última coisa também bem positiva do ponto de vista do consumo consciente é que com essa pandemia os consumidores eles têm se preocupado muito mais em comprar produtos que sejam de mais qualidade, que sejam seguros, e pode acabar gerando uma maior demanda por informações quanto à certificação, quanto à origem, quanto ao processo produtivo. Isso também é importante do ponto de vista do consumo consciente. Maravilha. Laura, nessa linha que a Larissa falou, queria saber como é que vocês avaliam lá no Mercado Livre o impacto nas compras online. Se existe ou existiu uma procura maior por produtos de impacto positivo, as pessoas estão comprando mais plantas, alguns produtos, não sei, o que está acontecendo aí com esse consumidor? Eu acho que a principal, a gente viu esse crescimento no e-commerce como um todo, né? Mas quando a gente olha a categoria de produtos sustentáveis, que foi uma categoria lançada no ano passado pelo Mercado Livre, exatamente no caminho de tentar dar visibilidade para alternativas mais sustentáveis para o usuário e também dar visibilidade para esses empreendedores, sejam certificados, né, ou com práticas socioambientais na cadeia. E aí, nessa categoria, quando a gente olha o comportamento do consumidor, o consumo dentro dessa categoria dobrou de março em relação a maio. Claro que isso também tem a ver com o crescimento do e-commerce como um todo, mas a gente percebe um aumento na procura de hortas e composteiras, que acho que a composteira principalmente está muito relacionada a essa questão do resíduo que a Larissa trouxe. A gente percebe que dentro de autocuidado, né, tem essa busca por produtos que sejam orgânicos, veganos e que sejam feitos de ingredientes naturais. Então, a gente também percebe essa procura. E acho que essa busca do consumidor por um consumo mais consciente é uma tendência que a gente vem observando, né? Então, desde o ano passado, a gente tinha estudos apontando que os consumidores cada vez mais dão preferência para marcas com propósito ou com práticas socioambientais responsáveis. E a gente percebe que, principalmente nas novas gerações, quando a gente olha para os millennials principalmente, a gente está falando de mais de 80% que estão buscando marcas com propósito. Então, acho que essa é uma tendência crescente e sem volta, e que, com certeza, a gente percebeu que na pandemia ela também acelerou, assim como o crescimento do e-commerce como um todo. Como é que vocês, na Tetra Pak, estão identificando as tendências do consumidor? Então, Emanuel, muito em linha com o que a Laura e a Larissa comentaram, além de, lógico, sempre consultar fontes confiáveis como a Catu, nós temos uma própria pesquisa que a Tetra Pak faz a cada 2 anos, desde 2001, justamente para entender o que o consumidor busca quando ele procura uma embalagem, o que ele espera de uma embalagem quando ele vai no momento da compra. E o que é interessante, 93% dos entrevistados disseram que eles olham sim para a questão da responsabilidade ambiental da marca ou da empresa. Então, eu acho que não tem
mais um caminho de volta para empresas que não estejam olhando para a sustentabilidade. No nosso caso, as nossas embalagens elas já nascem com o desenho da embalagem, ele já é feito pensando nisso. Então, a gente nunca vai lançar uma embalagem nova no mercado que ela não seja melhor do que a versão anterior dela. Ou seja, minimamente ela vai ter que ser totalmente reciclável, que as nossas embalagens já são, então ela tem que continuar sendo, não posso colocar no mercado um produto que não possa ser reciclável. E mais do que ser reciclável, tem que ter cadeia recicladora, não adianta eu reciclar num laboratório. Eu tenho que conseguir, seja em Manaus, seja em Porto Alegre, em São Paulo, em qualquer estado do país, eu preciso conseguir dar escoamento para essas embalagens para reciclagem. Mais do que isso, o processo de invase, seja do leite, do suco, nos nossos clientes, ele também vai ter que ter um menor consumo de água, um menor consumo de energia, um menor desperdício. Então, sempre as novas gerações de embalagem ou de equipamentos da Tetra Pak são melhores do que a anterior. Isso é pré-requisito, isso já vem há muitos anos. E agora, com esses inputs dessas pesquisas que a gente faz, se é importante para o consumidor embalagens de fonte renovável, por exemplo, a gente está incluindo fontes renováveis na nossa embalagem. Nossa embalagem é predominantemente papel. Desde 2011, a gente começou a trocar o plástico de origem fóssil por um plástico de cana-de-açúcar. Por que de tudo isso? Porque o consumidor está olhando para isso. Ele quer uma embalagem mais sustentável, ele quer uma empresa mais preocupada com as questões ambientais. Então, acho que isso é fundamental para o futuro do negócio, é fundamental para o consumidor, e esse processo ele passa muito pela educação, porque o consumidor ele tem esse poder de, no momento da compra, escolher o que ele quer comprar. Ele pode comprar um produto de origem florestal, independente se é embalagem, mas um móvel, um material para construção civil, que seja certificado. Mas ele precisa entender que o loginho da árvore FSC que ele vê no produto remete para isso. Então, conhecimento é uma ferramenta importante para que o consumidor faça escolhas melhores que vão ajudar a sociedade e o planeta. Muito obrigado. Ô, Larissa, quais os caminhos para chegarmos a um consumo mais consciente e sustentável? Você enxerga que esteja acontecendo um fortalecimento das cadeias locais em função da pandemia do novo coronavírus? Eu acho que o caminho para um consumo mais consciente, como a Valéria estava falando, é informação. Informação é tudo, né? Primeiro, para as pessoas terem em mente de que elas não vão virar consumidores conscientes da noite para o dia. Isso é um processo longo, é um processo demorado. Tem aprendizados, você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode ir implementando mudanças de comportamento aos poucos, né? Mas o primeiro passo para isso acontecer mesmo é você ter em mente que os seus comportamentos de consumo eles geram impacto. Com base nisso, buscar informações para entender como que você pode mudar os seus comportamentos no dia a dia rumo a estilos de vida mais sustentáveis. E é aí que entra o papel do Acatu, de empresas também e também de governos em oferecer informações e viabilizar essas transições para estilos mais sustentáveis de vida. Então, falando do ponto de vista do Acatu, a gente tem duas ferramentas que são muito importantes para isso. A primeira delas a gente chama de 15 caminhos para a produção e para o consumo consciente, que não falam só de caminhos para as pessoas praticarem o seu dia a dia, mas também para as empresas. E aí vão desde substituir o descartável pelo durável, até não fazer uma publicidade voltada ao consumismo, como, por exemplo, o que a IP fez com usar somente o necessário. E aí, quem quiser também acessar todos esses 15 caminhos, pode entrar no nosso site, que a gente tem um descritivo com exemplos de empresas que vêm aderindo a esses comportamentos. E a gente também tem uma ferramenta que é bem conhecida, que são as 6 perguntas do consumo consciente, meio na linha do que o Emanuel começou o nosso painel falando de por que comprar, então realmente refletir se você precisa desse produto, se você precisar, o que você vai comprar, né? Qual produto vai atender a sua necessidade, sem que você compre funções a mais que vão caracterizar um desperdício de recursos e até mesmo um desperdício financeiro. Então, pensar em também como você vai comprar, e aí do ponto de vista financeiro, parcelado, à vista, se você vai conseguir pagar as parcelas, até do ponto de vista de logística, do tipo, você vai fazer essa compra de carro, a pé, de bicicleta. Passar também a perguntar de quem eu vou comprar, eu vou priorizar um produtor local ou uma grande corporação.
E também pensar em como usar e como descartar, né? Visando sempre cuidar dos seus produtos para que eles durem mais e evitar a disposição final ao máximo, né? Ver se você consegue reutilizar, revender num comércio de segunda mão, enfim, tudo isso. A gente também tem esse descritivo dessas perguntas no nosso site para quem quiser dar uma olhada um pouco mais a fundo em cada uma delas. Obrigado, Larissa. Ô, Laura, é claro que o momento atual implica mudanças profundas em todas as empresas, inclusive eu reparei que no Mercado Livre houve até a mudança da logo, né? Que era a mãozinha, uma mão dando mão à outra, e isso precisou ser alterado por conta dos cuidados que são importantes nesse período de coronavírus. A minha pergunta vai além, quer dizer, quais são as tendências para o consumo online quando a gente conseguir zerar os casos e vier a vacina, a gente vai superar um dia isso, né? E espero que seja o mais rápido possível. Mas quais são as tendências para esse consumo online e como, tendo em vista que nada será como antes, né? Não, acho que com certeza a questão da penetração do e-commerce tende a continuar se acelerando, né? Então, acho que essa mudança do consumidor e essa menor resistência a comprar na internet é uma das tendências que vieram para ficar, mas a verdade é que a gente vive um momento que é muito atípico, né? Então, claro que o momento que a gente vive deve trazer mudanças para o consumidor, acho que está trazendo mudança para todas as realidades, para as empresas, mas é muito... a gente não pode afirmar quais são as tendências ou o que está por vir, né? Acho que a boa notícia tem muito a ver com o que você disse no começo sobre as possibilidades, né? Então, acho que muitas coisas que antes eram impensáveis, como grandes empresas operando 100% home office, ou mesmo a questão da queda de consumo de combustível, que foi muito grande no começo da pandemia. Então, acho que muitos temas que antes eram impensáveis se mostraram possíveis na pandemia. Então, acho que isso abre muitas possibilidades que podem influenciar essas novas tendências, né? A gente torce que tanto a penetração do e-commerce continue acontecendo, incluindo mais pessoas no comércio eletrônico, mas principalmente que esses hábitos que a gente está vendo em relação à alimentação mais saudável, a autocuidado, a bem-estar, a gente espera que eles continuem nesse novo normal, mas de fato a gente está vivendo um momento muito atípico para poder afirmar isso, né? Acho que o mais importante é o consumidor entender que as escolhas de consumo dele geram um impacto, como a Larissa disse, e que quanto mais ele considerar as questões dos impactos socioambientais dessa escolha, mais ele vai contribuir para padrões de consumo mais sustentáveis, né? Então, tanto o consumidor tem um papel importante para a gente entender o que a gente vai garantir nesses próximos capítulos, assim como o varejo tem esse papel de destacar e dar cada vez mais informação para incentivar essas escolhas. Perfeito, obrigado. Valéria, como estimular a conscientização do consumidor para que ele esteja atento aos atributos sustentáveis dos produtos, no caso da Tetra Pak? O que as marcas, no geral, podem fazer neste sentido? Então, Emanuel, a gente já vem há alguns anos percebendo que o que está faltando agora é essa atitude maior do consumidor. Por que atitude? Porque nas pesquisas, e a Larissa pode me ajudar depois com isso, todo mundo está preocupado com as questões ambientais, né? Isso aparece assim, acho que 86% dos entrevistados, pelo menos na nossa pesquisa, falam que estão preocupados com as questões ambientais. Daí, quando você vai para a prática, né? Mas quantos que fazem coleta seletiva em casa? Aí esse número cai para 46%. Quer dizer, a atitude ela é diferente do discurso. Isso porque isso tem a ver também com uma evolução da educação, né? As gerações mais antigas não foram expostas a tanto conteúdo sobre sustentabilidade, sobre reciclagem. Já as gerações mais novas, eu falo com o pessoal lá da minha área, se fossem as novas gerações que fizessem coleta seletiva em casa hoje, a gente estava bem, não ia ter um problema. Mas ainda não são os jovens que são responsáveis pelas casas e que estão fazendo a maior parte dessa atividade. Então, a gente precisa trabalhar no quê? Em conscientização. Educação. De que forma que a Tetra Pak tem feito isso? No início, a gente falava muito mais sobre a questão ambiental, do impacto que o lixo causa no meio ambiente e tudo mais. Hoje, a gente tem levado isso muito mais para o lado social. É muito mais engajante você saber que você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que vive da coleta seletiva e da reciclagem,
do que simplesmente a parte ambiental, que lógico é importante, mas o brasileiro ele é um povo solidário, ele gosta de colaborar. Então, se ele souber que ele separar os materiais para reciclagem na casa dele, ele pode mudar a vida de alguém que vive da reciclagem, isso pode fazer toda a diferença nesse processo. E isso que a gente tem feito, através de campanhas na embalagem de leite, acho que muitos devem ter observado, histórias de pessoas, e histórias reais, gente, de pessoas que compraram a casa própria com o valor da reciclagem, que pagaram a faculdade dos filhos. Então, esse tipo de depoimento que a gente tem trazido na embalagem em parceria com os nossos clientes, mostrando essas histórias, isso tem ajudado bastante. E outras campanhas, como, por exemplo, uma que a gente lançou agora na pandemia, justamente para motivar a questão da atitude. Então, eu separo, você separa, nós reciclamos. Por quê? Você está em casa, você pode separar, né? É uma atitude simples que está ao seu alcance e que vai fazer toda a diferença para quem vive da reciclagem. Então, essa é uma das campanhas que a gente tem feito mais recentemente, pensando nesse engajamento. Então, nosso desafio, vira e mexe, ele está no engajamento. Como que eu mudo a sua atitude em relação à coleta seletiva? Perfeito. Valéria, se puder complementar só a situação do Cone Sul, né? Quer dizer, que vários países têm realidades distintas. Se a estratégia muda ou se a estratégia é mais ou menos a mesma e aplicando as diferentes realidades. A gente tem a pandemia né, em níveis, estágios diferentes e situações socioeconômicas muito distintas no Cone Sul. Né? Não, exatamente. Cada país é outra realidade. Outro dia eu estava conversando com o pessoal de América Latina e perguntaram exatamente a mesma coisa. Aqui no Brasil, a gente já tem uma cadeia de reciclagem bem desenvolvida, bem encaminhada, então o nosso desafio está muito na questão da conscientização e educação. Aí você olha, por exemplo, Chile ainda não tem essa cadeia bem desenvolvida recicladora, então não adianta você trabalhar super forte na educação se não tem o básico, que é a infraestrutura de coleta. A Argentina tem a cadeia, mas falta ainda maior engajamento na coleta seletiva. Então, assim, é muito diferente de país para país e a estratégia tem que ser customizada para cada realidade, né, de cada local. Para complementar, se puder, Valéria, a reciclagem das embalagens cartonadas no Brasil houve um avanço significativo nos últimos anos. Né? Muito grande. A gente começou, como eu comentei no início, a trabalhar há 25 anos atrás com isso. Lá atrás não se reciclava. Hoje, eu posso garantir para vocês que tecnologia para reciclar embalagem Tetra Pak não é mais um desafio. Hoje, a cadeia recicladora desenvolvida no Brasil, ela está ociosa, falta caixinha. Então, os recicladores ligam lá para a Tetra Pak, onde eu compro caixinha? Estou querendo mais caixinha aqui, recicladores fazem telhas, fazem caixas, fazem produtos que estão sendo demandados, por exemplo, o Mercado Livre, né, acredito que usa bastante caixas para a entrega dos seus produtos. Muitas dessas caixas são feitas a partir da reciclagem de embalagem longa-vida. Então, tecnologia não tem sido mais um desafio, né? A gente vem caminhando ao longo desses anos com essa prioridade. Hoje, para você ter uma ideia, no ano passado, nós reciclamos 81 mil toneladas de embalagem pós-consumo. É muita caixinha, isso em taxa de reciclagem representa em torno aí de 31% mais ou menos. Parece pouco, mas vamos lembrar que no Brasil a coleta seletiva ela é voluntária. Então, ela depende de cada um de nós para que ela aconteça. É um modelo que não onera o consumidor, mas ele precisa da participação ativa deles. Perdão, para o nosso ouvinte entender, as embalagens da Tetra Pak estão basicamente em quais produtos? A gente tem o famoso leite, né, longa-vida, mas além disso, o que você diria que onde ela está concentrada, em quais produtos? Leite, suco, mas a gente tem umas categorias aí que as pessoas ainda não conhecem: feijão em caixinha, milho em caixinha, leite condensado, creme de leite, enfim, tem uma série aí de produtos que podem ir nas nossas caixinhas, né, que a gente vem comercializando nas nossas caixinhas. E sempre com essa preocupação, e até se me permite, a gente falou muito, eu vi vocês falando muito de consumidores, desenvolver consumidores locais, cadeias locais.
é uma das preocupações da Tetra Pak. Como que você conecta o pequeno produtor rural, né, que está lá no campo, com toda essa cadeia? Você não pode excluir. Então, um dos nossos trabalhos, que está dentro da proteção dos alimentos, é conectar pequenos produtores rurais de leite com as empresas maiores, que têm estrutura para distribuição, porque também não dá para a gente se iludir que cada um vai ter a sua vaquinha e ter o seu leite. Não funciona assim, né? A gente precisa dar acesso ao alimento para quem quer que queira. Não importa se você está na África, se você está na Ásia ou na Amazônia, não importa. Você tem que ter acesso ao alimento, e as embalagens, elas possibilitam o acesso ao alimento, mas a gente tem que pensar nesse ciclo todo, não é só levar o alimento, a gente tem que garantir que essa embalagem depois volte à vida, a gente tem que dar uma nova vida para essa caixinha com a reciclagem. Larissa, dentro dos parâmetros da nova lei de resíduos sólidos, a primeira caixinha ali diz que você precisa reduzir a geração de resíduos, e depois a reciclagem surge na terceira orientação. Nesse período de pandemia, muitas pessoas ficam angustiadas e se perguntam: será que eu realmente preciso comprar isso? E acaba sendo levado pelo marketing, tá com alguma angústia, quer fazer uma compra para satisfazer alguma questão, porque está vivendo um período muito complicado, então acaba sendo levado. Como é que o Instituto Acatu avalia essa questão, no sentido de, e aí, será que o que eu estou comprando, eu realmente preciso disso? Ou é uma compra para satisfazer uma necessidade não urgente diante de uma situação muito atípica pela qual estamos vivendo? Sim, isso é uma das coisas que o consumidor precisa tomar muito cuidado, que a gente sempre fala aqui no Instituto Acatu, e é até um problema que surgiu diante dessa pandemia, que foi o sentimento de ansiedade. Então, as pessoas, elas se sentiram muito ansiosas, algumas muito tristes, e algumas pessoas usam realmente a compra por impulso para suprir alguma tristeza, algum sentimento de ansiedade na sua vida. E isso é muito perigoso, porque acaba levando as pessoas a comprarem muito mais do que elas precisam. E uma das coisas que contribuem muito para essas compras por impulso são realmente as vendas online. Então, porque é fácil, porque é rápido, você está ali navegando na internet e aparecer um anúncio personalizado que você quer muito comprar, mas que você realmente não precisa. Então, essas são coisas que os consumidores precisam tomar cuidado. E aí vai realmente na linha dos 4 R's, né? Primeiro você precisa repensar se você realmente precisa daquilo tudo, depois você precisa reduzir, depois reutilizar e só então reciclar. A gente fala que a reciclagem ela é muito importante, ela é essencial do ponto de vista de uma circularidade, da redução dos resíduos que vão para lixões, que vão para aterros que já estão superlotados. Mas a reciclagem ainda, no geral, aqui no Brasil, ela não é suficiente para solucionar o problema de geração de resíduos, né? A gente sabe que uma porcentagem muito pequena dos resíduos que são gerados aqui no Brasil, eles são reciclados. Então, é preciso uma mudança de mentalidade realmente para evitar que eles sejam gerados. Então, o que a gente sempre fala é resíduo bom é resíduo não gerado. Então, sempre que você puder evitar, evite. Perfeito. Laura, conta um pouquinho para a gente da campanha Amazônia em Casa, Floresta em Pé, que vocês estão promovendo. O que é isso e como é que pode participar o consumidor? Muito nessa linha que a gente vinha falando de dar visibilidade para produtos e empreendimentos sustentáveis para o consumidor. O Mercado Livre está junto com o IDESAN, a plataforma Parceiros da Amazônia e a Climate Ventures em uma campanha para promover produtos feitos de maneira sustentável a partir da biodiversidade da Amazônia, né? Então, hoje, dentro da categoria de produtos sustentáveis, você encontra produtos diversos, né? A gente está falando de artesanato, de molho de tucupi, de cacau, de chocolate amazônico, de produtos da biodiversidade amazônica feitos com cadeias produtivas sustentáveis e que é uma possibilidade do consumidor contribuir para a geração de renda local e para a preservação, adquirindo esses produtos e fomentando essa nova economia, né? Uma economia que respeita os modos de vida e a biodiversidade na Amazônia. Então, hoje, na categoria de produtos sustentáveis, a gente tem esses produtos destacados e é uma possibilidade do consumidor contribuir para a geração de renda e para a conservação florestal por meio desses produtos. Maravilha. Vamos às considerações finais, pedir para vocês fazerem
a fala final e agradecendo enormemente a participação de todos vocês. Bom, queria agradecer muito a participação. E aí, falando um pouco do consumo consciente, uma coisa que eu quero pedir muito aos consumidores é tenham em mente que a ação de cada um faz a diferença. Uma das maiores barreiras que a gente tem que quebrar aqui com os consumidores brasileiros é essa percepção de que eu não vou fazer diferença, que a minha ação é muito pequena, mas se todo mundo tiver essa mentalidade, a gente não anda, né? Então, acredite muito no seu potencial, acredite muito na diferença que o seu comportamento faz e eu acho que os consumidores eles precisam realmente perceber o poder que eles têm, tanto em mobilizar outras pessoas ao seu redor, ou até mesmo de demandar ações das empresas, demandar ações dos governos. Então, o meu pedido aqui é usem realmente o seu poder de consumo para fazer a diferença. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Larissa. Eu também queria agradecer, né, e acho que fazer 3 convites, né? Um é esse que a Larissa já fez, que é do consumidor entender que ele tem um poder de escolha muito grande, que essa decisão pode gerar impactos positivos ou não. O segundo, acho que é para a gente tentar somar esforços para fazer desse momento de mudança de hábito uma mudança para hábitos positivos, né? Então, acho que se a gente está num momento de rever valores e repensar as coisas, que seja para criar um futuro diferente, olhando para essas alternativas mais sustentáveis. E o terceiro é convidar todo mundo para contribuir e fazer a doação na campanha da Virada Sustentável Solidária, que é uma campanha que a gente está fazendo junto com o Mercado Pago e o Sempre, para ajudar a retomada das atividades das cooperativas. Acho que a Valéria falou bastante da importância delas em toda essa cadeia, então queria reforçar o convite para todo mundo fazer a contribuição nessa campanha da Virada com o Mercado Pago. Obrigada. Valéria? O Emanuel, acho que como a Larissa e a Laura comentaram, acho que a nossa principal mensagem aqui é de que o consumidor tem um poder gigante de mudar da atitude dele impactar o coletivo. Então, como a Larissa falou, não pense que mas a coleta seletiva não passa aqui na minha casa. Existem caminhos, né? Então, procure informação, pesquise as marcas e as empresas dos produtos que você consome também para saber como que é. Você vai comprar uma embalagem, se ela não for reciclável, ela vai ser um problema depois lá na cooperativa. Então, pesquise. Se ela não for de origem, não tiver um selinho, por exemplo, FSC, que eu comentei, ela pode ter vindo no desmatamento. Né? Então, a gente ouve lá no noticiário, desmatamento é um problema, e parece que é um problema lá distante da minha vida. Não, você pode, com as suas escolhas no dia a dia, favorecer o uso responsável da madeira, de florestas responsáveis, gerenciadas de maneira responsável. Tudo isso está ao acesso dos consumidores, mas para isso é necessária a informação. Então, se tem dúvidas sobre reciclagem, tem dúvidas sobre a origem das matérias-primas, procure, tem muita informação nos sites das empresas e tenha, acho que essa noção de que você pode, o que é pouco para você, pode mudar a vida, transformar a vida de todo mundo que está vivendo da reciclagem. É muita gente, e nesse contato que a gente tem no dia a dia com as pessoas, às vezes fica claro que depois que você tomou o seu suquinho, o seu leite em casa, jogou no lixo, acabou. Não acabou. Né? Ainda tem toda uma vida dessas embalagens até elas serem recicladas, se transformarem em outros produtos e, de repente, até voltar para o seu consumo novamente. Então, pense um pouco além disso, busque informação e contribua da melhor forma. E essa campanha do Mercado Pago é sensacional. Eu também sou presidente do Sempre, que é o Compromisso Empresarial para Reciclagem, e é uma campanha justamente, as cooperativas querem voltar ao trabalho, mas a gente também não quer que eles se exponham a condições inseguras, né? O que eles precisam? Eles precisam de EPIs, eles precisam de materiais para higienização dos recicláveis que eles recebem, pia portátil para lavar as mãos. Então, tem uma série de necessidades que, sem ter tudo isso, eles não vão poder voltar. Então,
participando dessa campanha de doação que a Virada está promovendo em parceria com o Mercado Pago, você pode ajudar, e a contribuição pode ser pequenininha, né, de 10 até R$ 100, pode doar quantas vezes você quiser, e com certeza vai ser para uma causa super nobre e que vai ajudar muita gente que está precisando de renda nesse momento de pandemia. Valéria, vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui, que a gente ainda tem um pouquinho de tempo, da nossa audiência. Abre aspas, uma dúvida para a Tetra Pak que eu sempre tive. É necessário higienizar a embalagem no ato do descarte? Gasta mais água com pouco benefício? Ou deveremos higienizar mesmo para proteger os catadores? Então vamos lá. Essa perguntinha aí eu estou há quase 20 anos na Tetra Pak e eu já escutei ela várias vezes, é uma dúvida bem pertinente. Não precisa lavar, que nem uma vez uma senhorinha me falou, eu posso lavar com uma buchinha e tal. Não, não precisa de tudo isso. Se você colocar um pouquinho de água na embalagem, tirar aquele excesso de leite que está lá ou de suco, e não só para embalagem Tetra Pak, qualquer embalagem que você descartar para reciclagem, qual que é a diferença de você fazer isso, jogar esse pouquinho de água dentro da embalagem? Essa embalagem da sua casa até ela chegar na indústria recicladora, ela pode levar de 3 a 6 meses. Então, o que vai acontecer? Lá na cooperativa, aquele leite já vai estar, né, vai estragar, vai gerar mau cheiro, então você vai criar uma condição ruim para o catador, para aquela pessoa que está triando esses recicláveis. Então, um material mais limpo, ele é muito melhor em termos de condição de trabalho para as cooperativas e para os recicladores. Mas, sendo bem honesta e transparente com vocês, hoje no Brasil, a gente tem que convencer a população a fazer coleta seletiva. Uma vez conversando com um cooperado, ele me falou, dona, se separar para reciclagem já está super, né, no lucro, porque se eu for pedir para lavar, não vão fazer isso. E não é lavar, mas a gente entende que é um sacrifício a mais, é uma dificuldade a mais para o consumidor. Assim como, por exemplo, quem não tem coleta seletiva na porta de casa, pegar o resíduo reciclável e levar até um ponto de entrega voluntária é um esforço a mais. Mas se você realmente quer dar uma contribuição, você pode fazer isso, porque a coleta seletiva um dia ela vai chegar até a sua casa, mas isso tem uma realidade que é diferente de município para município no país. Então, você quer fazer a sua parte, você pode começar fazendo. E com o tempo, que é o nosso sonho, todo o país vai ter uma estrutura adequada de coleta seletiva, que colete os materiais e que dê o encaminhamento. Mas estou respondendo, não precisa fazer uma super lavagem, mesmo que não lave, ela vai ser reciclada igual, mas ela vai causar uma condição um pouco pior aí de manuseio lá nas cooperativas e nos recicladores. Larissa, vocês observam nas pesquisas o interesse maior da população em colaborar com sistemas de coleta seletiva e triagem, seja ele público ou privado? Sim, a gente vê que existe um interesse muito grande, mas realmente existe um gap entre o interesse e a prática, né? E algumas dessas barreiras justamente são a percepção de dificuldade, tanto na logística, o caminhão não passa aqui na minha porta, o PEV mais perto da minha casa é muito longe, tem essa questão de lavagem dos recicláveis, e uma coisa que a gente fala, uma dica que a gente dá em relação à limpeza das embalagens antes do descarte você pode colocá-las na pia enquanto você estiver lavando a louça, e a água que vai caindo já tem sabão, até vai dando uma lavada ali, você não fez nenhum grande esforço, né? Fica aí uma dica para as pessoas. E a gente precisa realmente quebrar essas barreiras percebidas de dificuldades, mas o interesse existe, e isso já é muito importante, já é mais de meio caminho andado para um consumo mais consciente, para um estilo de vida mais sustentável. Laura, para a gente encerrar, uma pergunta para ti que me veio aqui é o seguinte: em tempos de pandemia, a gente observa uma circulação muito maior entre os entregadores, os sistemas de logística, né? Como é que vocês pensam no sentido de tornar o balanço ambiental interessante, né? Você fazer mais entregas concentradas numa só pessoa, usando meios de transporte que emitem menos carbono, ela pode ser uma coisa interessante para se pensar, do que fazer 10 viagens separadas, cada um usando um caminhão, por exemplo, né? Queria entender um pouquinho como é que vocês estão trabalhando com esses conceitos agora numa realidade completamente sem precedente na história recente. Com certeza, a questão da redução do impacto logístico, assim como o consumo consciente, é um dos grandes desafios na nossa agenda.
O que a gente tem feito é, primeiro, a gente tem usado muita tecnologia para conseguir otimizar e trazer eficiência na distribuição de frotas. Então, acho que a tecnologia é o core do Mercado Livre. A gente tem buscado empregar da melhor forma possível na operação. E a gente também tem investido em mobilidade elétrica e energias renováveis, né? Então, a gente já vinha investindo em painéis solares e na compra de energia, e agora a gente tem expandido a questão da aquisição de veículos elétricos para a frota no Brasil. Então, a gente acredita muito que com o crescimento da mobilidade elétrica no país como um todo, que acho que é um desafio de toda a indústria, a gente tende a ser um dos impulsionadores da mobilidade elétrica para reduzir os impactos, e também tem um esforço grande do Mercado Livre, não só em relação ao impacto ambiental, mas também para conseguir atender o país inteiro, acho que com a dimensão territorial que tem, com velocidade e qualidade, que é a abertura de novos centros de distribuição, né? Então, a gente abriu, agora em agosto, foi lançado um novo centro de distribuição em Lauro de Freitas, na Bahia. Inclusive, a gente lançou o programa já com um programa de formação de jovens no entorno para formar mão de obra e gerar inclusão produtiva no município. Então, acho que a tendência é ampliar a malha logística, buscar eficiência por meio da tecnologia e investir na mobilidade elétrica como um caminho para a inovação e para a redução de impacto ambiental. Muito obrigado, pessoal. Agradecer mais uma vez a participação de vocês e chamar a Carla. Temos um bebê chorando, pedindo que o papai volte. Obrigada, querida Emanuel, mais por essa participação aqui com a gente. Obrigada, Larissa, Laura e Valéria. Valéria, obrigada por você reforçar aqui a importância da nossa campanha Virada Sustentável Solidária. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E sendo assim, pessoal, a gente encerra aqui o final desse nosso dia e também da programação importantíssima sobre economia circular. Quanta coisa a gente aprendeu e viu que é possível concretizar, né? Sair do campo do sonho e batalhar aí para o campo da meta, do objetivo final. O Fórum Virada Sustentável segue até o dia 14 de outubro, ou seja, tem muita coisa incrível para rolar, gente. No dia 30 de setembro, semana que vem, eu volto e a gente vai falar sobre diversidade e empoderamento, também não dá para perder. A gente vai ter uma conversa incrível com a Elza Soares. Uau! A gente sabe mais sobre a situação, vamos ouvir mais sobre a situação das mulheres empreendedoras na pandemia, quanto desafio, né? E a gente vai imaginar juntos um mundo mais inclusivo. Então, ó, não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, canal da Virada Sustentável. Ativa o sininho para você receber a notificação quando estiver perto de rolar a programação. E também de seguir a Virada Sustentável nas redes sociais. E posta também, coloca lá as hashtags Vire Sua Cidade, hashtag Virada Sustentável e por aí vai. A gente conta com você aí na disseminação desse conteúdo mais do que fundamental para a nossa vida, para a vida do planeta. E viva a Virada Sustentável! A gente se encontra na semana que vem. Tchau!